Fala a verdade, você já ficou muito tempo ali confuso sem entender como as promises funcionam no JavaScript, né? Não se engane, não é uma dúvida de quem está começando apenas, tá? Existem muitos plenos e cenas ali que também se confundem. Código assíncrono é complexo de entender. Acostumamos com o fluxo linear, né? E quando a gente tem que tratar com assincronismo, o fluxo dos acontecimentos, eles mudam, né? Às vezes parece que aqueles filmes que misturam passado, presente e futuro, sem te falar em que momento do tempo tá, né? Não se preocupe, eu te entendo e é por isso que hoje eu vou te mostrar, você vai entender de uma vez por todas o que são promises, como funcionam e como a gente utiliza. Isso é uma promessa, tá? Fala galera, beleza? Júnior Alves aqui. Bom, antes de mais nada, né? O que são promises, né? Promises são, como a maioria das coisas no JavaScript, né? Como tudo no JavaScript, na verdade, um objeto. Mas é um objeto que ele representa o resultado de uma tarefa assíncrona. Ou seja, algo que vai finalizar em um futuro breve. Quando eu digo finalizar, pode ser com sucesso ou não, tá? A gente já vai ver isso aí em detalhes daqui a pouco. Tem mais coisa aqui para eu te mostrar, tá? E aí entra os estados, né, de uma promise, que são 3, que eu já vou te falar aqui. Mas antes só um detalhe, tá? É uma curiosidade, na verdade, extra. As promises elas foram introduzidas no ES6 lá de 2015, lá no ECMAScript de 2015. Beleza? Então, provavelmente várias vagas que você vai ver aí, elas sempre pedem ali pelo menos do ES6 para cima, certo? Porque o ES6 ele trouxe muita novidade para o JavaScript lá de 2015. Né? E então é sempre importante, várias ferramentas, features que você utiliza hoje aí, elas foram inseridas lá no ES6 e as promises foi uma delas. Bom, antes da gente seguir adiante aqui, deixa eu te convidar, né, para você se inscrever no canal, né, dar o seu like, deixar o seu comentário, o seu feedback é muito importante. Se você não souber o que comentar, comenta qualquer coisa, comenta meu nome, sei lá, cara, deixa o comentário aí que isso ajuda demais o YouTube a divulgar o vídeo, né, e a gente alcançar cada vez mais pessoas, mais devs. E a gente tá com aquela meta, né, de bater 100 mil inscritos em 180 dias. Então eu conto demais com sua ajuda aí, seus comentários ajudam muito a gente chegar cada vez mais perto aí dessa meta. Tá longe, mas tenho fé que a gente consegue junto aí, beleza? Então dá essa força aí, se você curte o canal, o trabalho que eu venho fazendo aqui no canal, beleza? Bom, se você estiver ouvindo os pássaros aí no fundo aí, hoje eles acordaram mais... Sereleps, né? Vamos dizer assim. Quem mora no interior vai entender. Mas vamos lá. Bom, como eu comentei, né? São 3 estados que uma promise ela pode ter, tá? O primeiro estado, né? O primeiro estado possível aí é o pending. Então, toda vez que que o resultado ele não foi... Que uma promise não chegou até o final, ele tá no estado pending. Tá no início, né? Ele tá pendente. Se ele finalizar, se a promise, né, finalizar com sucesso, então aí é o fulfilled. Se não, se finalizar com erro, é o rejected. Beleza? Você vai entender bastante coisas do que a gente vai pra prática agora ali. Já tem um arquivinho JavaScript ali pronto pra gente brincar. E aí a promise, né, se ela for resolvida, foi o que eu comentei no início. Quando ela é concluída, não quer dizer que ela é concluída com sucesso apenas. Quando ela é concluída, quando ela termina com erro também, ela também foi concluída, tá? Então, quando ela foi resolvida, né? Então, ela pode ser ou fulfilled ou rejected. E aí, enquanto ela não está resolvida, ela é pending, certo? Acho que assim fica claro da gente entender. Bom, deixa eu seguir aqui. E aí a gente já parte para os nossos exemplos, tá? Vamos ver aqui, ó. Vamos criar uma constante value aqui, padrão. Eu vou colocar value 1, por exemplo, certo? E aqui eu vou criar uma função isNumber, que ela vai retornar aqui para mim uma new promise. Então, primeira coisa aqui, a sintaxe, né, para a gente criar uma promise é essa daqui, certo? Então já está até me sugerindo aqui, a gente recebe um callback ali, né, uma função ali como parâmetro, que ela recebe dois parâmetros. É uma função que recebe duas funções aqui, uma resolve e uma rejected. Uma reject, né, na verdade. Então, é exatamente isso aqui que eu queria fazer, ó. Então, se
eu checar ali o type of de value foi igual a number, eu quero resolver ali e falar assim, ó, true. Se não, pode ser isso aqui, né? Não é o número, certo? It's a number. Show. Então, olha só o que a gente fez aqui. A gente criou uma promise, certo? Então, já eu vou dar um zoom aqui que acho que fica melhor para vocês verem. Então, a gente criou uma promise, certo? Essa aqui é uma função, olha lá. Ela é uma função que vai me retornar uma promise. Então, é uma promessa, é algo do futuro, certo? Como eu comentei no início. E aí, aqui a gente tem o resolve e tem o reject. Se o meu value aqui, o type of dele, se você não conhece o type of aqui, ele vai retornar literalmente o tipo do... E você passa variável aqui nesse caso, função, objeto, etc. Nesse caso não é uma variável, é uma constante, né? Igual alguns já me corrigiram aí nos comentários. Mas é questão de costume, né? Quando a gente declara algo assim, a gente sempre chama de variável, por mais que seja uma constante. Mas vocês me entenderam, né? E aí, se o tipo for um number, ele vai aparecer isso daqui, certo? Ele vai resolver a minha promise. Se não, ele vai rejeitar a minha promise. Aí ele lança, aqui ele cai aqui no estado de rejected, beleza? Então vamos executar isso daqui, vamos ver o que acontece. Vou vir aqui, node promise. Lógico que ele não me retornou nada, né? Deixa eu dar um... Vou fazer assim. E, na verdade, eu vou fazer assim. Dá um console nesse number aqui, não deu um console aí, não vai aparecer nada, né? Olha que interessante. Então ele me retornou uma promise, certo? Um objeto aqui, ó. E aí é um número, certo? Caiu aqui. Por quê? Porque de fato é um número. Agora se eu mudar isso daqui, colocar um string e rodar de novo, aí ele cai no reject, ó. Certo? Então lá ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado, certo? Então, interessante, né? Então aqui a gente já consegue entender o básico aqui de uma promise. Só que nesse caso aqui, não está sendo nada de forma assíncrona, certo? Não tem espera aqui. Você viu que foi instantâneo. Rodei, já apareceu. Como é que a gente poderia fazer aqui para a gente brincar um pouquinho com essa parte ali de assincronismo, né? A gente poderia vir aqui, ó. Eu vou apagar isso daqui. Eu vou criar aqui uma promise. E aqui eu vou criar uma new promise, mesmo esquema de novo, certo? E aqui eu preciso do resolve e do reject. E aqui dentro eu vou criar aqui um set timeout. Caramba, tá lendo meu pensamento. É isso aqui mesmo. Eu vou criar um set timeout e aí depois de 2 segundos, certo? Aí ele vai resolver essa promise aqui com status resolved, né? Então vamos ver o que acontece. Olha que interessante. Lembrando que o nosso código ele vai top-down, né? Então ele vai percorrendo isso daqui. Olha que interessante o que vai acontecer agora. Já deixa nos comentários aí o que você acha que vai acontecer. O que você acha que vai aparecer aqui no console log. Vai aparecer resolved, vai aparecer outra coisa, não vai aparecer nada, vai aparecer undefined, vai aparecer o quê? Comenta aí. Esperar. Comentou? Então bora lá. Você conseguiu acertar? Lembra que eu te falei que o estado inicial dela, de qualquer promise, é o pending. Então, o status dela aqui era pendente. Por quê? Ele ficou 2 segundos esperando, mas depois ele não deu o console novamente. Então, o que a gente pode fazer para a gente conseguir enxergar isso daqui? Aqui vai entrar um promise ponto. Aí a gente tem alguns métodos aqui, ó. O catch, o finally e o then. Vou começar pelo then, certo? E aí eu quero dar um console. Desse jeito, certo? Então eu vou dar um promise, certo? É o nome da minha variável ali, promise.then. Aí eu pego o dado aqui, a informação, certo? Que ela vai me retornar, no caso vai ser isso aqui. E aí eu printo isso. Show? Então vamos lá. Olha que interessante, ó. Vai ficar travado. E aí depois de 2 segundos ele aparece o resolved. Certo? E se tivesse dado erro? Aí a gente entra no catch. Printa o erro.
mesma coisa. E aqui agora, em vez de ser o resolve, eu vou dar um reject aqui, ó. Reject. Certo? Olha que interessante agora. Agora ele não cai no DEM mais. Esse console aqui ele não vai ser exibido, ó. Vou até colocar algo aqui, ó, diferente, ó. Resolve. Ele não resolve mais. Depois de 2 segundos ele cai no erro. Então, reject. Certo? Então a gente tratou o erro aqui. Você viu que não apareceu todo aquele console e tal, né, que tinha aparecido antes. Por quê? Porque agora a gente tratou o erro aqui dentro do bloco get. Certo? Então vamos para um próximo exemplo. Vou conseguir te mostrar mais coisa. Aqui, ó, por exemplo, a gente poderia, em vez de retornar dessa forma, a gente poderia fazer assim, ó. Throw new error. E aí eu exibo o erro. Certo? Depois de também 2 segundos. Então, vamos executar de novo. Aí ele me lança um erro, certo? Agora eu posso vir aqui, por exemplo, erro.message. Ele não entendeu isso daqui, né? Que ele tá com o N aqui. Mas quando você lança um erro, né? Um error, você tem acesso a algumas propriedades dentro dele. E aí, no caso aqui, eu vou pegar a message, certo? Então, vamos rodar de novo. Olha que interessante, certo? Esse aqui, ó, é a mensagem que eu coloquei lá dentro, tá? Então, se eu vier aqui, ó... eita. Se eu vier aqui e colocar failed. Rodar de novo. Failed. Certo? Beleza. Agora, a gente tem uma outra situação aqui, né? Que é o seguinte. Mas antes eu vou te explicar aqui, ó. O then, né, ele é executado quando a promise ela finaliza com sucesso. Certo? É essa parte aqui. Vou até colocar para baixo. Ó. Essa parte aqui, o then. Esquece isso aqui por enquanto. O then, ele executa quando a promise ela finaliza com sucesso. Beleza? O get finaliza quando a promise... executa, na verdade, quando a promise ela finaliza com erro. Então, ela cai no reject. Certo? Tá. E aí, a gente tem um terceiro módulo também. Tá? Então, eu vou vir aqui... deixar mais alinhado assim, fica mais fácil de entender. E aqui a gente tem um terceiro módulo, tá? Que é o finally. Certo? Esse finally aqui, ele faz o quê? Independente do que terminar, se foi com erro, se foi com sucesso, independente de qualquer coisa, ele, quando a promise terminar, lembrando que o estado da promise aqui, ó, quando ela foi resolvida, certo? Quando ela finalizou, tanto com sucesso ou com erro, tanto faz, ela já finalizou. E aí o finally ele é executado, certo? Vamos testar? Então vamos lá. O que eu espero que vai ser printado aqui no console? Deixa nos comentários aí o que você acha que vai printar. Vai aparecer esse console, vai aparecer esse, vai aparecer esse, vai aparecer só um, vai aparecer mais de um. Deixa aí. Vamos ver se você tá afiado aí com as promises. Fechou? Beleza, então bora lá. Então, se eu executar aqui agora, eu espero que vai, como eu coloquei o reject, na verdade, né? Então ela vai executar ela vai finalizar com erro, então eu espero que ele caia no catch e depois ele vai me printar isso daqui. É isso mesmo? Show. Então, por quê, né? Se você respondeu certo, você provavelmente sabe o porquê. Se você errou, não se preocupa, tá? É o seguinte. Aqui, a nossa promise, né? Primeiro ela tem um site timeout, então aqui a gente está simulando uma função assíncrona, né? Então isso aqui imagina que seja uma chamada API, alguma coisa externa por aí, que vai demorar para ser respondido, né? Não é, quando você chama uma API, o seu back-end, por exemplo, ele não vai te responder de forma instantânea. Por mais rápido que seja, é assíncrono, vai acontecer depois. Pode ser um segundo depois, pode ser menos, pode ser mais, mas vai ser depois, certo? Não vai ser logo em seguida. Assim, instantaneamente. E aí, o que acontece? Como a gente está simulando esse assincronismo aqui, depois de 2 segundos, ele vai me retornar um reject, ou seja, é como se eu estivesse simulando que a minha API, por exemplo, ela me retornou erro,
certo? Quando ela me retorna erro, cai no reject aqui, aí eu pego esse erro aqui, ó, com cat, certo? Capturo esse erro aqui com cat. E aí eu printo, certo? O que deu de erro. E aí como ele está me retornando um new error, aí eu posso usar esse error.message. Esse error.message é do new error, tá? Se eu vim aqui, ó, criar assim. E aqui se eu vim aqui, ó, erro. Ah lá, ó. Aí eu tenho o message, o name e stack. Certo? Isso aqui são propriedades do new error. Beleza? Do construtor, né? Error aqui do JavaScript. Então por isso que eu estou acessando assim. Show. E aí, no final de tudo, independente em qual finalizar, porque se finalizar com sucesso, entra aqui. Se finalizar com erro, entra aqui. E no final de tudo, independente de onde passar aqui, ele vai cair no finally também, certo? Então a gente consegue utilizar o finally para isso. Esse módulo finally, esse método, né, finally aqui, talvez você não conhecia, né, e agora você conhece, mas saiba que ele é muito, muito útil, porque quando você quer executar, imagina o seguinte, imagina um cenário real aqui, né? Imagina que você faz uma requisição ali para a sua API e você quer, por exemplo, abrir um modal e esse modal vai ter alguns campos aqui. Então vamos até desenhar isso aqui, acho que fica mais claro. Então, imagina que você tem um modal, certo? E aqui no seu modal você vai ter alguns campos aqui. Certo? Tem alguns campos. E aí você tem um botão aqui no final. Beleza? Tem uns campos aqui. E você tem um botão aqui no final. E aí quando você preenche aqui e tal, clica no botão, aí ele vai fazer uma requisição. Aí é uma promise, certo? Vai executar uma promise. Se der certo, você, por exemplo, né, fecha o modal, né, faz um set is open ali, seta para false, sei lá, né? Imagina que o seu modal aqui, ele tem um estado aqui, o set. Eu tô usando o exemplo do React, tá? Um set is open modal, sei lá. E aí você vai setar isso daqui para false, né? Quando finalizar com sucesso, algo assim, né? Beleza? E aí, no final, beleza, você vai fazer a requisição aqui, tal, chamou API, é uma promise. Isso aqui vai te disparar para uma promise. Certo? Você vai fazer uma chamada API, isso daqui. API. E aí, quando finalizar isso daqui, se finalizar com sucesso, aqui tem as duas situações, né? Sucesso e erro. Se finalizar com sucesso aqui, por exemplo, aí fecha o modal e tal. Fecha o modal e tal. Se não, se for com erro aqui, eu quero que o modal continue aberto e tal. Aí você vai exibir um toast, vai exibir a mensagem de erro e tal. Mas independente do resultado aqui, por exemplo, você poderia, né, se fosse o caso aqui, em vez de fechar o modal só quando for sucesso, você poderia fechar o modal aqui, ó, no final de tudo. Então poderia ser no finally. Certo? O finally aqui, ele é agnóstico, vamos dizer assim, né? Tanto faz aqui o resultado que finalizar. Eu quero ele que feche o modal apenas quando ele... Apenas não, quando ele finalizar a promise, entendeu? Independente do retorno aqui, se foi sucesso ou não. Se for sucesso, você exibe um toast de sucesso. Se for erro, você exibe um toast de erro. Mas, independente dos dois, você quer que feche o modal, certo? E aí você poderia utilizar o finally para fazer isso, beleza? Então, acho que fica é um exemplo aqui do dia a dia, tá? Talvez você não faça, não. Depende da lógica que você vai precisar aplicar aí no seu modal, por exemplo. Mas, né, tem algumas situações que é legal a gente fechar o modal só quando foi sucesso, e aí você deixa o modal aberto ainda assim, quando der erro, alguma coisa assim, para o usuário poder corrigir, né, se for o caso. Agora, se for algum caso mais crítico, tá, talvez faça sentido você, né, fechar o modal independente do retorno. Então, seria uma utilização aqui do finally, tá? Serve para qualquer outra coisa, então, né, é só você lembrar que ele vai ser executado no final da promise, independente se foi com erro ou não.
Um ponto que eu acabei quase esquecendo aqui é o seguinte. Aqui a gente pode fazer o seguinte, tá? Eu vou comentar isso daqui. A gente utilizou o then e o cat aqui, né? Mas a gente também pode ter uma outra forma, tá? Então eu vou criar aqui, por exemplo, uma handle promise, uma função, tá? E aqui eu vou... eu não vou utilizar o then e o promise, eu vou utilizar o try-catch, tá? Se você não conhece o bloco try-catch, você vai ver bastante aí no dia a dia, certo? A gente vai ver com mais frequência, né, dependendo do projeto ali, do que com o then e o catch aqui. E aí, aqui a gente pode fazer o seguinte, ó. Primeira coisa, eu vou ter que transformar, né, isso daqui em uma função que retorna uma promise. Então, eu vou recortar isso daqui, certo? Vou vir aqui criar um arrow function. Eu vou dar um return e aí colar a minha promise. Então, agora é uma função que retorna... Eita. É uma função que retorna uma promise. Beleza? Deixa eu aumentar mais um aqui. Não sei se fica bom. Beleza. Agora, a gente vai vir aqui. Eu quero pegar o resultado aqui do await. E aí, para usar o await aqui dentro, eu preciso de colocar o async aqui em cima, certo? Minha função tem que ser assíncrona. E eu tenho que pegar aqui a minha promise, certo? E aí eu executo ela. Só que aí eu quero usar, igual eu falei, né? Esse bloco aqui ele pode dar erro, né? Então, quando que a gente utiliza o try-catch aqui nesse caso, né? Quando uma função ela pode retornar um erro, certo? Então, aí a gente pode utilizar o try-catch aqui. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou jogar essa constante aqui para dentro. Vou colocar um console nela. Se der erro, então eu vou usar o catch. E aí eu pego o erro aqui. E aí dou um console ali no erro, certo? Vou colocar erro.message, que eu achei que ele está retornando um erro.message. Porque eu estou retornando um new error aqui dentro, né? E aí, também eu posso utilizar o finally aqui, tá? Dessa forma que a gente fez ali em cima. Então eu posso colocar um console aqui, ó. Finally. Show? Então eu vou apagar esse espaço aqui. Beleza. Olha que doido. Aí agora a gente só pode precisar executar a nossa função, né? Vou executar ela aqui. E aí eu vou vir aqui agora, vou rolar aqui pra baixo. Vou vir aqui agora executar. Olha que massa. Então, a nossa, né, promise aqui, ela rejeitou, né? Ela foi finalizada com um erro depois de 2 segundos. E aí ela caiu nesse bloco, certo? Se a gente colocar aqui um resolve, e aí eu não vou passar um new erro, né? Porque não faz sentido. Success. Então, console aqui. Olha que massa. Então, finalizou com sucesso. Então, eu dou o console no meu data, certo? E aí, no final aqui, dependente do resultado, né? Dependente do retorno aqui da minha promise, ele entrou nesse bloco aqui e printou, né? No nosso console aqui, rodou o console logo, beleza? Galera, eu quero que fique claro, né, que isso aqui é o básico de promise, então existe muito mais coisa pra gente estudar. Então, deixem nos comentários se você quer aprender mais sobre promise, né? O que você tem dúvidas também, ou outros tópicos do JavaScript, deixem nos comentários, que eu posso trazer vídeo também. Então, era isso que eu queria passar nesse vídeo. Muito obrigado a você que ficou até o final. Não esqueça da nossa meta. Então, conto demais com a ajuda de vocês. Então, se você puder deixar o máximo de comentário que você puder aí, isso vai ajudar demais o canal aqui e eu agradeço de coração, beleza? Então, galera, valeu, falou, grande abraço e até a próxima. Dead.